Gente, como fazer resenha de um livro que mesmo quem nunca leu sabe o que acontece? Estou falando de A Metamorfose, do Franz Kafka, que é um livro que tem uma das primeiras frases mais curiosas da história da literatura, e ela diz mais ou menos assim: quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado em um inseto monstruoso. E esse já é o clímax do livro, né? Aqui a gente tem um livro que ele já entrega o ponto alto dele na primeira frase e com certeza deixa todos os leitores curiosos e querendo descobrir o que vai acontecer a partir daí. Oi gente, aqui é a Gisele, o vídeo de hoje é a resenha de A Metamorfose, do Franz Kafka. Essa edição, ela tá em promoção inclusive, né, no dia que eu estou gravando. Eu vou deixar o link para quem quiser adquirir o e-book. Ele tá super baratinho, tá por uns R$2. E essa edição da Antofágica, ela conta com uma tradução inédita, direto do alemão, feita pelo Peter Rissati, não sei se fala assim, e conta com mais de 90 ilustrações do Lourenço Mutarelli. As ilustrações, mesmo eu tendo lido em e-book, a gente consegue perceber que elas dão ali um tom, sabe? Dão um climazinho ali para o livro, e eu amei, elas ficam bem adaptadas aqui na versão digital. E esse livro, ele foi publicado pela Antofágica lá em 2019 e foi a primeira edição, né, que a editora colocou aí no mundo. Mas ele foi escrito em 1912 e publicado, né, originalmente em 1915. E por que eu disse aqui na abertura do vídeo, né, que esse é um livro que todo mundo já sabe o que vai acontecer, mesmo que você não conhecesse essa frase inicial, eu tenho certeza que você sabe que a metamorfose trata-se de um homem que se transforma em um inseto. Então, como o acontecimento principal, ele já está na primeira frase, o que vem depois dali é basicamente uma complementação. Aqui a gente tem uma novela, então é mais curto do que um romance. Esse é um livro que você consegue facilmente ler em 1 ou 2 dias. E a gente acompanha esse desenrolar quase fantasioso. E que eu descobri nos textos de apoio aqui dessa edição que o Kafka achava hilário. Ele ria muito lendo as suas obras para os amigos. Gente, Kafka é conhecido por ter obras quase claustrofóbicas, né? Então, para você ver como também depende muito de como que a história está sendo analisada, né? Quem que está lendo, depende muito da sua bagagem. E para ele, as histórias eram quase que cômicas. Kafka que publicou pouco, né? Ele viveu poucos anos, ele morreu muito jovem ainda devido a uma tuberculose, mas ele conseguiu deixar um legado que até os dias de hoje serve como inspiração. E há o termo kafkaniano, que remete a uma situação muito confusa, muito ilógica, muito fantasiosa, que é utilizado como inspiração por muitos diretores de cinema. Nesse livro a gente conhece o Gregor Samsa, que é esse personagem que ele é um caixeiro viajante, e um caixeiro viajante, gente, é como se fosse um vendedor, né? Ele ia viajando às cidades, fazendo a divulgação, né? Vendendo os produtos de determinada empresa. Então ele tinha esse trabalho em que ele viajava bastante e ele se dedicava basicamente ao sustento da família, que eram seus pais e sua irmã mais nova, além do pagamento de uma dívida dos pais. Então toda ali a parte financeira, né, da família era ele quem provia. Em alguns pontos da narrativa a gente descobre que ele não estava muito satisfeito com esse emprego, mas que ele fazia o que era necessário ser feito. Ele inclusive planejava pedir demissão para trabalhar com algo que ele realmente gostava. Até que acontece esse fatídico dia e ele acorda metamorfoseado em um inseto. Em nenhum momento o autor se preocupa em nos contar que inseto exatamente é esse, se é uma barata, se é um mosquitinho. Eu não entendi muito bem nem a dimensão desse inseto, né? E isso é, com toda certeza, proposital, mas ele logo percebe que ele está atrasado para o trabalho, então ele precisa correr para se arrumar, mas ele tem muita dificuldade devido à sua nova forma física. E aí, aos poucos, que a gente vai entendendo que agora ele tem várias perninhas, ele está deitado, ele não consegue se virar, e os pais começam a ficar preocupados, porque já deu o horário dele sair e ele ainda está no quarto. Quando ele tenta se comunicar com a família, porque em determinado momento tanto o chefe dele como a família ficam tentando, né, contato com ele ali dentro do apartamento,
E eles não conseguem entender o que o Gregor está falando, porque agora ele emite sons animalescos, ele não fala mais, ele não se comunica mais verbalmente. E é muito estranho perceber que dentro dessa situação em que ele se transformou em um inseto, a grande preocupação dele é o trabalho. Ele está muito incomodado que ele não vai conseguir chegar a tempo. Ele fica pensando, mas eu posso pegar o trem daqui 1 hora. Parece que ele não se dá conta da atual situação dele. Até que ele entende que ele vai precisar de tempo para se adaptar e para conseguir se locomover e se entender, né, nesse novo corpo dele. O sentimento que permeia que todos os parágrafos, todas as palavras desse texto é claustrofobia, angústia, tristeza. É um livro que você vai se compadecendo muito desse personagem e a família, quando se dá conta que ele realmente não vai conseguir sair para trabalhar, e eles veem, né, também como que ele tá, eles percebem que agora ele é um inseto. Eles começam a se preocupar muito com a parte financeira, porque o pai, que já está aposentado, vai ter que voltar a trabalhar. A irmã, que ainda é muito jovem, também provavelmente vai ter que arranjar um emprego. E eles começam a se dedicar a essas preocupações deles e eles deixam o Gregor meio que de lado. A irmã, ela se vê meio que numa obrigação de lidar ali com o Gregor, né? De entrar no quarto, realizar uma limpeza, deixar até mesmo comida e água para ele, mas sem ter muito contato, sabe, com ele. E ele, apesar de ser um inseto, ele ainda tem a percepção humana de tudo que está acontecendo. Esses pontos do livro me fez relacionar muito com uma depressão. É como se ele estivesse se enclausurando cada vez mais nele mesmo, que a família fosse seguindo a vida, meio que não se preocupando tanto com o que estava acontecendo assim na vida dele. Quando deixa claro esse ponto, né, de que ele não vai conseguir voltar a ser um ser humano, pelo menos nós leitores entendemos isso, eu também consegui fazer uma relação assim muito com o tanto que a gente precisa se adaptar para ser aceito na nossa família, ou a gente assume que nós realmente somos e aí sofre com possíveis exclusões, que é exatamente o que acontece com o Gregor. A família passa a viver a vida deles, fingindo que o Gregor não existe mais, e vai deixando ele de escanteio, e ele percebe isso, ele tem essa percepção de que ele não é mais tão necessário assim, e ele achava, né, que ele precisava dedicar toda a vida dele para aquela família, e agora que ele está nessa situação, as pessoas estão se virando sem ele. Então é um livro que ele dá muito o que pensar. O final eu não sabia exatamente o que iria acontecer, apesar de saber que ele ia virar esse inseto, que teria toda essa discussão aqui. Então eu vou deixar para vocês também descobrirem como que termina essa história. Ele por ser uma novela, é mais curto, realmente se eu falar muito mais do que isso, eu vou entregar tudo e eu quero que vocês se surpreendam com a leitura. Inclusive, a última resenha que saiu aqui no canal foi do livro Homens e Mulheres, do Murakami, e lá tem um conto que se chama Sansa Apaixonado. E esse conto é o contrário de A Metamorfose. O autor faz o inverso, é o Gregor Samsa acordando metamorfoseado em ser humano. Ele era originalmente um inseto e agora ele é humano. E ele descobrindo como que é existir esse novo corpo. Eu achei muito interessante esse conto, foi por conta dele que eu vim ler A Metamorfose. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo, caso você ainda não tenha assistido essa resenha. E vou te pedir para, caso tenha chegado até aqui, já se inscrever no canal, que semanalmente eu trago conteúdos literários aqui. Eu vou deixar aqui um outro vídeo, caso tu queira continuar me assistindo. Muito obrigada pela tua companhia até aqui e eu espero te encontrar aqui no próximo vídeo.